A paz do Senhor, caros ouvintes, estamos aqui em mais um episódio dos Peregrinos, episódio 29, Cristo em mim, a jornada de Saulo para Paulo. Hoje eu estou aqui com uma responsabilidade enorme, empenhando-me a substituir o Eduardo, por motivos pessoais não pôde estar aqui. Estamos aqui com uma convidada especial também, uma pregadora do Evangelho, uma pessoa que realmente gosta de compartilhar a mensagem da cruz, desculpa, uma pessoa que realmente gosta de compartilhar a mensagem da cruz, a Melissa, e a Melissa vai começar lendo o texto básico aqui e se apresentando também. Paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde. É um privilégio estar aqui. Creio que nessa tarde, através das reflexões desse estudo guiado, o Senhor vai falar aos nossos corações. Eu começo me apresentando. Eu sou Melissa, sou apaixonada pela Bíblia, por Cristo Jesus, e estou nessa caminhada há alguns anos, crendo que até a volta de Jesus estou em uma boa obra, a qual não posso parar. E para não ficar só nas minhas palavras, vamos ao texto bíblico que se encontra no livro de Gálatas, no seu capítulo de número 2, versículo de número 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Glória a Deus. Melissa, o que você teria para falar inicialmente de Paulo, antes Saulo, que teve assim uma mudança bem radical em sua vida? Olha, Paulo, ele é considerado o apóstolo dos gentios, o maior implantador de igrejas, por que não dizer alguém com caráter moldado em Cristo para viver o apostolado, o pastoreio, né? Porque ele foi um pastor, segundo o coração do Senhor. Todo aquele zelo na lei, né, que mais na frente você vai introduzir um pouco, acredita a história, para aqueles que não conhecem, mas é uma figura do Novo Testamento, né, que traz ali várias reflexões de vida. Ele ensina, ele ama, ele sofre por amor ao Evangelho de Cristo, e ele tem uma transformação, digo esta que ela é estruturada, ela é antes, durante e depois, no caminho, na verdade e na vida, que é Cristo, trazendo como referência o Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6, que Jesus Cristo vai ser perguntado ali por um discípulo e vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu creio que depois da ressurreição de Cristo, ali no livro de Atos dos Apóstolos, começa a chancela do Espírito Santo, a obra missionária e a história transformadora desse grande homem chamado Apóstolo Paulo. Muito bem. A gente tem que ter a reflexão ali que quem era Paulo, né? Inicialmente, antes Saulo. Saulo ali, vai ter algumas controvérsias. Alguém vai dizer que Saulo seria seu nome hebreu e Paulo seu nome grego. Eu vou mais pela linha de alguns teólogos que dizem o seguinte: seu nome hebraico, aramaico, era Shaul, que era Saul. E ele até deixa bem claro que ele é da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Sim. E aí o seu nome grego seria Paulo, seria Saulo, na verdade. E de onde vem Paulo? Paulo vem da palavra Paulus, que já vem do latim, que significava pequeno. Aí daí que vem o termo paulatinamente, em pequenas partes, pequenino. Então eu acredito que quando ele se torna Paulo, antes um homem ali que se achava superior, aí ele se Saulo. Aí quando ele se torna Paulo, ele diz: não, agora eu sou pequeno. Porque grande é Cristo. Glória a E Deus. se eu sou grande é porque Cristo está em mim. Ele sempre dizia isso, né? E a gente começa a perceber que Paulo tinha uma instrução diferente dos outros discípulos. Jesus preparou os outros discípulos, ele mesmo, caminhou com eles, comeu com eles, e na rotina diária. Só que para Saulo aqui, Saulo era um pouquinho mais, Melissa. A Bíblia vai nos dizer que ele era dos principais dos sacerdotes, dos 70.
apesar da Judéia ali, de Jerusalém, viver sobre o jugo do Império Romano, ser uma província, a província da Judéia, mas eles tinham o poder do Sinédrio. O que era o poder do Sinédrio? Era o poder de julgar, de prender. E a gente vê que Paulo tinha esse poder no início da história dele. Ele era um perseguidor, ele perseguia os cristãos. E aí eu queria perguntar para a irmã, o que é que você acha assim de realmente, como é que pode uma pessoa que perseguia, que negava tal verdade, tal filosofia, tal corrente ideológica ou tal princípio, se é que assim podemos, como é que eu posso dizer, resumir o evangelho aí, se aí depois passa a ser um defensor ferrenho do evangelho. É coisa que, meu irmão, acredito que só Cristo. Porque existe toda uma estrutura, como você bem falou, né? Tem os princípios éticos, morais, a estrutura familiar, todo o contexto histórico, geográfico. E eu acredito que Paulo, ou Saulo, né? Ele estava inserido em um contexto que em sua família já tinha algo estabelecido. A história nos diz que os seus pais eles eram comerciantes de tendas de tecidos, mas que também eram praticantes fervorosos da lei. Sim. Então, a lei já era uma estrutura. A lei para ele já era enraizada. Ele cresceu almejando aquilo. Por que não dizer que Paulo era, vamos dizer assim, um futuro grande empreendedor, mas ele se inseriu no contexto político? Porque ele foi educado aos pés de Gamaliel. Um grande mestre, Um né? grande mestre. Ele fazia parte de um grupo que fariseus, né, na sua etimologia, ali a gente puxar, ele quer dizer separados. Separados, um grupo seleto. Então, eu acredito que a estrutura de Saulo permitiu ele chegar a um lugar alto. Ele era intelectual, conhecedor da lei, e quanto mais conhecer, mais poder, porque com conhecimento vem o poder. Sim. Eu só sou autorizada a fazer aquilo que eu conheço. Eu só tenho autoridade legitimada naquilo que eu pratico, naquilo que eu defendo. Se o livro é meu companheiro, eu sei o que está escrito nele. E eu acredito que a lei enraizada na família foi uma base para ele chegar onde ele chegou. Educado aos pés de um grande mestre, se tornou um grande articulador ali no meio da política, porque ele disse, lá em Atos capítulo 9, né, manda cartas. Ele foi aos principais e ele tinha uma certa autoridade. Sim. E ele foi autorizado a perseguir. Só que no meio do caminho acontece um encontro. E foi ali a linha de partida. Então, eu acredito que a transformação verdadeira do caráter dele veio no meio desse caminho. Que algo que a mente humana não pode explicar, mas que para ele foi uma experiência que mudou todo o percurso da sua vida. Chega um momento, abrindo aqui um parêntese, né, que a gente se vê nessa base. É um propósito. Para ele, ele acreditaria que o propósito dele era se tornar alguém grande, ali no meio deles, ser um líder político, defender a lei, defender o seu povo, estar numa posição de destaque para ajudar. Ele tinha sede disso, só que ele buscava a coisa certa no lugar errado e da forma errada. Ele não conhecia o poder que tem um encontro verdadeiro com Cristo. É verdade. Ele tinha um zelo religioso muito grande, mas não tinha um zelo espiritual. É o que ele já vai trabalhar em Gálatas, né? Ele vai dizer que a lei era como se fosse um zelo religioso, mas ele agora era o que? Ele era filho de Deus através do sacrifício de Cristo na cruz e da graça derramada. Por assim por diante, através do Espírito Santo como seu companheiro, que o vivificava diariamente. Então ele começa a dizer que a lei que ele tanto defendia agora ficou de lado. E ele diz que a lei se cumpriu em Cristo e que agora tem um Novo Testamento. Glória a Deus. É muito forte, né, essa relação de Paulo. Melissa, quando se trata de Paulo, a gente tem que começar a entender certas coisas. Por exemplo, Paulo, inicialmente, ele não está em Israel. Sim. Ele está ali em Tarso, na Cilícia, que hoje é o território da Turquia, e ele era filho de um judeu helenista. E a gente tem que começar a entender que tinham judeus helenistas
e os judeus, por assim dizer, patriotas, né, que eram os que estavam ali na terra, que nunca saíram, que permaneceram ali, nasceram ali. E Paulo, ele, depois do exílio de Judá, acabou indo para outras, o povo se dividiu para a Babilônia, e por assim foi se espalhando. Paulo vivia ali em uma província romana. A Bíblia deixa claro que ele tinha cidadania romana, um dos maiores títulos que poderia alguém querer na época, de nascença. Então ele já herdou do seu pai. Seu pai foi um cidadão romano, ou seu avô. Não sei se ele comprou o título, se ele recebeu o título porque prestou algum serviço para o Império Romano, mas Paulo tinha essa cidadania. E ele foi instruído nas filosofias gregas. E aí começa que o pai dele envia ele para Jerusalém, para ele estudar aos pés de Gamaliel. Só que alguns teólogos, alguns historiadores vão dizer que Paulo hoje, nos contextos de hoje, é como se ele tivesse 4 doutorados. E aí as pessoas entendem, às vezes, por doutor, quem é advogado, quem é médico, mas se a gente for na raiz acadêmica, doutorado é quem já fez ali o quê? Fez a sua graduação, seja em enfermagem, seja em direito, seja uma licenciatura, seja em medicina, depois fez um mestrado e aí fez um doutorado. E é o grau máximo, o título máximo acadêmico. Então é como se Paulo tivesse 4 doutorados. Então era um homem entendido. E ele veio estudar aos pés de Gamaliel, veio atrás das suas raízes. E aí o que me toca mas na história de Paulo é que ele tinha um amor, era como se ele dissesse, não, ele tinha um amor ao Velho Testamento, a palavra, ele não queria que corrompessem, que distorcessem. E aí acredito que por isso ele começou a perseguir os cristãos. E aí a gente vê que ele persegue, persegue, e quando ele chega a ter esse encontro com Deus, ele muda. Jesus diz, Paulo, por que me persegues? Qual duro é para ti lutar contra mim? E aí ele muda, fica cego ali por 3 dias, e eu imagino o Senhor falando para Ananias, ei Ananias, vem um homem aí, você tem que conversar com ele que ele é um servo. E aí Ananias, quem é, Senhor? Paulo de Tarso. Ele disse, não, Senhor, esse daí está matando cristãos. E aí a gente traz até um ensinamento para os dias de hoje. Qual difícil é pregar para alguém que persegue, rejeita ou zomba do evangelho? O que é que você tem a dizer sobre isso? É uma linha tênue, porque o Evangelho de Cristo nos ensina, acima de tudo, a amar. E quando eu amo a palavra de Deus, quando eu me dedico a estudá-la, quando eu estou diante de uma pessoa, né? Mas aprender que por trás de uma pessoa eu não posso julgar a humanidade dela em si. Eu tenho que julgar o comportamento. E ao julgar comportamentos, eu posso entender o que está enraizado lá atrás. Esse povo, né, que ele pregou para os judeus, mas os judeus rejeitavam a mensagem dele, depois que ele se levantou Como servo de como Cristo, servo né? de Cristo, né? E ele disse, eu queria estar no meio de vós, mas vocês rejeitaram a mensagem. Cristo me estabeleceu por mestre aos gentios. Apóstolo Então, dos gentios. apóstolo dos gentios. Então, Só te cortando, é engraçado que em certo ponto, se não me falha a memória, acho que em Romanos ele diz assim, que eu tentei pregar aos judeus, mas o Senhor me constituiu apóstolo aos gentios. E eu prego aos gentios com a esperança que isso desperte ciúme aos judeus. Como se ele dissesse assim, eu quero que os judeus vejam que eu pregando aos gentios, que primordialmente não são o povo de Deus, eles aceitam ser povo de Deus. Talvez isso desperte um ciúme neles e eles aceitem a Cristo também. Sim. E essa mudança, ela é gerada exatamente no processo, né? Paulo teve seus olhos fechados, ele perdeu a visão no caminho. Acredito que para ele poder enxergar espiritualmente, porque com certeza alguém que é zeloso pela lei vai entender algumas coisas moralmente. Talvez Cristo já estivesse despertando a consciência dele, mas ele, cego pelo zelo da lei, para não deixar um tio faltar, né? Sim. Ele partiu ali. E eu acredito que as pessoas, elas não vão ler a Bíblia em si, elas estão buscando uma mudança na sua vida. O que na sua vida melhorou,
elas não buscam assim uma perfeição, mas uma constância naquilo que se prega entre o seu discurso e entre a sua vida. É verdade. Então, por isso que se torna difícil pregar no meio dos seus. Jesus também veio para os seus não receberam, porque aquilo que eles estavam esperando era diferente dos princípios que Cristo queria estabelecer. No Sermão na Montanha, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus está pregando e tem uma grande multidão assentada junto à montanha. Mas aquilo ali, ele estava estabelecendo princípios para o seu reino, para o seu povo. Mas perceba que todo aquele discurso era para os seus discípulos. E boa parte daquela multidão se sentiu tocada. Quando ele disse assim, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos. Bem-aventurados os que choram. Como assim? Bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. E muitas das vezes as pessoas não estão preparadas para viver essa mudança, porque não entendem o contexto da mensagem. Porque a nossa vida, ela prega mais do que o nosso discurso. E uma vida transformada por Cristo, ela passa por o processo de maturação que é gerada no secreto, no oculto, no ventre da dor. Quando alguém pensa que você perdeu, quando alguém pensa que você está passando luta e simplesmente perdeu ali, já não é mais ninguém. Aí Cristo te levanta, te faz firmar seus pés em algum lugar alto. Aí você vai dizer, grandes coisas fez o Senhor. Aí eles vão crer, por quê? Por o sinal que você manifestou. A Bíblia diz, os sinais e os milagres, eles seguirão aos que creem. Sim. Quando você tem um testemunho forte, o seu discurso ganha peso. Ganha lugar, né? Ganha espaço. E é forte essa questão de Paulo. Até então, aqui no momento da história que a gente está ainda, Saulo, eu acho interessante porque ele perdeu sua visão. E aí ele teve um encontro com Cristo, ele caiu do seu cavalo. Eu acredito que para Paulo foi mais do que isso. Imagine ali um homem entendido das filosofias gregas, um homem entendido da lei mosaica, dos costumes dos judeus, um fariseu, hebreu de hebreus, da linhagem ali do primeiro rei Saul. E aí agora ele se vê um nada, não enxerga mais no chão. Eu imagino que ali foi onde Jesus, espera ainda, deixa eu te mostrar aqui que sem mim o homem não é nada. E aí ele tem um encontro com Jesus, e aí a gente vê que ele foi transformado. A gente vê que quando ele começa a pregar também nas sinagogas, e ele pregava sobre Jesus, os judeus dizem, esse daí não é o que perseguiu os cristãos? O seu passado começa a atormentá-lo. Ele começa a ver que, espera aí, ele talvez falando com um amor grande, pelo encontro que teve com Jesus, um homem totalmente transformado, mas seu passado ainda o persegue. Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, ou caímos, ou erramos, ou viemos de uma vida sem Cristo. Até que ponto é que você acha que você citou uma palavra interessante aí, Melissa? Um ponto interessante, que realmente o que acontece é que as pessoas querem ver se as suas ações estão coerentes com as suas palavras, com o que você prega. Então, até que ponto é que você acha que Paulo teve que esperar ali para realmente reconhecerem que ele era, para alguém não achar, não, é um infiltrado, ele quer saber onde os cristãos estão, onde eles moram, onde eles se reúnem, para assim chamar os principais dos fariseus, os guardas. Então você acha que assim demora um tempo realmente apesar de você ter uma conversão genuína e tal, mas demora um tempo para esses frutos do Espírito se manifestarem? Demora, porque até biologicamente, quando a gente, posso usar que é a ilustração da árvore, né? Você primeiro escolhe a terra, planta a semente, aí se florescer, as raízes são o primeiro que sai. Aí tem todo o processo de crescimento. E precisa de muitas outras coisas, né? Precisa de luz, precisa de cuidado. Então, eu acredito que para as pessoas verem essa mudança, demora um tempo. E outra questão, quando eles perceberam que realmente era verdade, o que ele dizia foi quando Paulo baixou a sua guarda. Quando realmente ele falou, tudo que vocês falam sobre mim é verdade, porém, eu tenho um contraponto.
Aí que começa a pregação dele. Porque a gente não pode mascarar o nosso erro, mascarar o nosso pecado, mascarar quem a gente é. O que você vai fazer daqui para frente é que muda. Quando Paulo se desarmou daquele eu, daquele constrangimento, daquele arrependimento, porque quando a gente conhece a Cristo, a gente se arrepende. Eu sinto que ele se arrependeu ali genuinamente. E aí ele disse, realmente eu fui um perseguidor, mas agora daqui para frente é diferente. Só que ele sofreu oposições de quem não acreditava na sua mudança. Até porque as pessoas, elas são apegadas a momentos. Raramente alguém vai lembrar de uma coisa boa que você fez. Experimenta errar. É verdade. E aí que vem a escandalosa graça. É verdade. Graça é um favor imerecido. E misericórdia é justamente não receber aquilo que eu mereço. É para a glória de Deus isso, né? Para a glória de Deus. E Paulo, ele falou muito sobre a escandalosa, maravilhosa graça. E aí a gente começa a perceber que ele chegou a ser perseguido. Como Jesus disse para Ananias, este é para mim um vaso escolhido, que há de padecer por amor ao meu nome. E aí a gente começa a perceber que depois que ele está pregando ali na Judéia, os judeus se irritam e procuram matá-lo. E ele tem que fugir. Só que depois, no capítulo 13 de Atos, a gente vê que eles estavam na igreja em Antioquia. E existia ali alguns profetas e doutores, né? E realmente os pais da igreja. E a gente vê que Paulo estava servindo ao Senhor, jejuando com eles. E aí o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé. A gente que vê que Paulo, ele não trouxe seus títulos. Ele não trouxe o seu cargo de fariseu. Ele agora tem uma conversão genuína e ele se coloca como servo da igreja de Cristo. Ele se coloca debaixo das autoridades. E aí o Espírito Santo vem e separa Paulo e Barnabé como missionários. E aí a gente vê que depois disso ele vem ser conhecido como apóstolo aos gentios. E aí fez obras maravilhosas, né? Através, claro, da graça de Deus e por ser usado pelo Espírito Santo. Então, o que é que você acha, Melissa, em relação à autoridade espiritual? O que é que eu devo fazer como cristão moderno, a autoridade espiritual? Temos que observar que nem todos os nossos líderes espirituais são que nem Pedro, João, que nem aqueles homens que andaram com Jesus. Eu devo obedecer? Eu devo honrá-los? Qual é o meu papel como cristão moderno? Diante das novas circunstâncias. Tudo tem um começo, né? E o começo, o seu chamado, ele vem de Deus. Ele vem daquela chama que o Espírito Santo separa para você. E a sua caminhada, ela é regada por pessoas que já chegaram lá. Então, você deve honra, você deve respeito. Mas acredito que a partir do momento que alguns líderes não têm a visão daquilo que Deus te prometeu, você deve orar por eles para que Deus os mostre e esperar o tempo oportuno. Porque aquilo que vem de Deus acontece. E não é no nosso tempo. E tudo é um processo. Como você disse, Paulo não veio com títulos, mas não impediu de depois ele ser conhecido. Porque quando ele estava nessa reunião de oração, o Espírito Santo, que é aquele quem conduz, soprou o nome dele. E chamado ele é diferente de talento. Eu posso ter talento para muitas coisas, mas não significa que eu sou chamada a fazer elas sempre. Então isso é comunhão com Deus. Se o chamado vem da parte de Deus, a chama queima no seu coração, o seu caminhar ministerialmente falando, ele vem de duas coisas: amor ao Evangelho de Cristo e a obediência em todos os sentidos. Porque aquele que obedece cresce. Sim. E o crescimento é contínuo,
é progressivo junto ao processo de santificação. Se Cristo começou uma boa obra, ele é fiel para terminá-la. E aí vem as estações, vem o teste do tempo, vem o processo de amadurecimento e vem o cumprimento da promessa. Você só precisa ter duas coisas, coragem e obediência. E a gente vê que o próprio Paulo, ele esperou um tempo, né? Ele veio para Antioquia ali, ele passou um tempo, podendo assim se dizer, de molho. Deus, talvez, eu sei que você conhece a lei. Eu sei que você conhece o Velho Testamento. Mas antes, eu vou te moldar. Mas eu vou te moldar no batismo, com espírito e com fogo. Você vai ter comunhão comigo, e aí depois você prega. E a gente começa a ver aqui o discurso de Paulo em Antioquia, na sinagoga, no capítulo 13. Ele começa ali em silêncio, pedindo silêncio aos irmãos, e ele já começa com um discurso semelhante a Pedro. Ele já começa ali com um discurso semelhante a Estevão, citando a semente de Davi e até chegar em Cristo Jesus. Aí a gente já vê aqui que a vida de Paulo já estava com uma vida em Cristo. Qual lindo é, né, ser usado pelo Espírito Santo, porque eu posso falar eloquentemente, eu posso falar de uma forma que encante as pessoas, até que posso até acabar alienando uma pessoa com o meu discurso. Mas quando vem do Espírito, é diferente. Quando vem do Espírito Santo, você olha, você vê verdade no que a pessoa fala, você é tocado, você se sente confortado pelaquela palavra, porque não vem de homens, mas vem de Deus através do seu Santo Espírito, né? Sim. E aí a gente vai já entrar em outro ponto aqui, mas as pessoas que nos acompanham, se tem alguma dúvida, algum comentário, se discordam das nossas opiniões, deixe o seu comentário aí, porque o Eduardo vai responder. Ele não está aqui hoje, mas ele se comprometeu a responder, curtir e dar uma atenção especial a cada ouvinte que vai comentar. Melissa, a gente vindo aqui para Gálatas, que é o texto base, a gente começa a perceber que no versículo 19, que antecede o 20, Paulo diz assim: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. A mudança, ele já não fala mais da lei. Ele diz assim, ele vai dizer aos Gálatas, ele vai dizer aos Romanos, ele vai dizer que a lei era apenas o quê? Um tutor, um aio, uma pessoa. Um aio era uma pessoa que cuidava ali da educação fundamental, mais ou menos dos jovens, e o tutor já ali do ensino médio para a vida profissional, se a gente fosse trazer mais ou menos para o dia de hoje. E aí Paulo vai dizer que a função da lei era essa, era ser um aio ou um tutor, apenas preparando para Cristo. Por quê? Porque nenhum homem cumpriu a lei senão Cristo. A lei forma e Cristo é aquele que transforma. É verdade. Gostei da frase. Então a gente começa a perceber que ele diz que está morto para a lei, mas vive para Cristo. E ele diz em muitas ocasiões que se ele vive em Cristo, ele vai até dizer assim, se eu morri com Cristo, o certo é que eu ressuscitei com ele. Ele está querendo dizer o quê? Se eu morri para as velhas obras, para os velhos costumes, para o apego religioso, o certo é que agora eu vivo em Cristo. E não está mais em mim só o zelo religioso, mas está o zelo espiritual, que é a comunhão com Deus, que é o viver para Cristo. Que ele até ia dizer um versículo que muitas pessoas usam de uma forma errada. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que se esquecem do versículo que antecede, que ele vai dizer assim, aprendi a viver com pouco e com muito, a suportar tudo. Aí ele vai e diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está querendo dizer o quê? Que ele pode passar tudo. Ele vai dizer igual o salmista, ele vai dizer no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e de nada sentirei falta. E nada me faltará, mas ele está querendo dizer ali que se o Senhor é a sua vida, é o seu amigo, é quem lhe sustenta, então ele não sentirá falta de nada além do Senhor. E Davi provou isso, né, no Salmo 51, quando ele diz, tire tudo de mim, mas não tire o teu Santo Espírito. E aí a gente vê essa mesma essência em Paulo, não mais apegado à lei, mas apegado à comunhão com o Espírito Santo.
Outro salmo de Davi também que implica muito nisso que a gente está conversando, né? Pode ser até o nosso testemunho pessoal, provar e ver que o Senhor é bom. Qual é a prova da nossa fé? Será se nós temos fé por aquilo que temos ao nosso alcance? Por tudo que nós podemos ganhar de regalias? Por, sei lá, uma coisa que muitos buscam, né? Reconhecimento, status. Qual é o nosso... Qual é o nosso propósito? A minha vida é para glorificar a Cristo? Qual é o objetivo da minha vida? Aí a gente fica nesse posicionamento. É o que ele vai dizer. Paulo descreve bem isso aos Filipenses. O Eduardo gosta muito de citar, dizer que é um livro que foi escrito na prisão e é o livro mais feliz. Só que no capítulo 1, no versículo 23, Paulo começa dizendo assim. No 22, no 21, melhor. Ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas se ambos aos lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Paulo estava preso, mas ele estava dizendo assim: ah, como eu queria partir para estar com Jesus. Ah, como eu queria estar na glória de Deus. Como eu queria estar ali no paraíso, que nem o ladrão da cruz. Mas aí ele diz assim: mas se o meu viver na carne, se o meu viver nesse mundo é para dar fruto da minha obra, que muitas vezes ele bateu no peito e falava o meu evangelho, ele dizia ainda mais assim: o que não recebi de homens, mas o que recebi do próprio Cristo, do próprio Senhor. E aí ele começa a se questionar: eu já estou num dilema, eu não sei o que devo escolher. Era tão bom partir, mas por amor de vocês eu tenho que ficar aqui para ensinar, para compartilhar a graça. Glória a Deus. Né? É muito forte isso, né? A gente fica se perguntando. Então aqui Paulo demonstra que o dever do cristão é viver nessa terra, mas de uma forma que possa influenciar o mundo, de uma forma que possa influenciar a sociedade, de uma forma que, se ele está na escola, ele possa influenciar as pessoas que estão à sua volta. Se ele está no trabalho, influenciar as pessoas que estão à sua volta. Se ele vai à academia, não só para cuidar do seu corpo, para treinar, um momento de saúde ali, um momento de até também, vamos supor, para relaxar a mente, deixar esse mundo hoje tão informatizado, você está com excesso de informações direto, mas cuidar do corpo, mas que ele possa estar ali para também ser uma luz. Sim. E Paulo dizia isso, que tudo que ele fazia por amor ao evangelho, né, pela glória do evangelho. E aí, o que é que você tem a compartilhar sobre o cristão moderno, Melissa? Nós entramos em um tema desafiador agora. Como dizem, você apertou aqui. Mas nós temos que entender que o cristão, ele deve ser posicionado de acordo com o que a Bíblia diz. E a Bíblia, como muitos pensam, ela não deve ser atualizada e ela não precisa. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus que ela não passa. Ela transcende o tempo que nós vivemos. O Kairos de Deus, ele é superior ao tempo Cronos. E o tempo de Deus, ele é perfeito. Porque nós estamos acostumados a viver em uma geração fast food. Comida rápida, tudo dopamina rápido. Barata. Eu quero comer e eu quero agora. E isso é perigoso. Porque nós estamos formando e nos tornando pessoas que seguem esse fluxo. Infelizmente. E o cristão não deve ser moderno. O cristão, ele deve ser eterno. O olhar do cristão é focado naquilo que é eterno. O que seria ser moderno? Ser moderno é fazer parte de algo que está... Pronto, eu vou tirar uma subpalavra da palavra modernidade. Modernidade vem de moda. Se a gente vai olhar ali no termo matemático, a moda é aquilo que a gente vê mais frequente, aquilo que mais se repete. Será que eu preciso repetir alguns padrões? Eu preciso entender primeiramente o que é o padrão e eu preciso
ter uma mente além do padrão. Vamos usar palavras de Paulo. Romanos, capítulo de número 12, versículo 2. Ele vai dizer para a gente apresentar o nosso corpo. Você falou da academia, né? Um ótimo gancho. Algo que o Espírito Santo falava ao meu coração, né? Sobre isso que eu estava pensando. Eu retornei e eu preciso cuidar do meu corpo. Porque eu entendo que eu não vou à academia para cultuar o meu corpo, mas eu entendo que o meu corpo faz parte de um culto. Porque a Bíblia diz, apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo. E é interessante porque, assim, cuidar do corpo, biblicamente, também não é errado. Não. Agora, como eu estou cultuando o meu corpo, tem até alguns fisiculturistas agora que se dizem cristãos. Alguns realmente demonstram um exemplo de uma vida transformada. Eles treinam de oversize, não mostram seu corpo, não é de camiseta regata, calça. E o que é interessante? É porque eles estão cuidando do corpo, mas eles dizem que são cristãos e demonstram que tem mudança na vida deles, demonstram que tem outros cuidados, não é mostrar o corpo, não é se exibir, não é uma conotação sexual. E a gente começa a entender aqui que tem talvez alguns modernismos, para não dizer mundanismos, ou ideologias humanas que acabaram entrando em algumas igrejas. Mas a gente tem que entender que não é porque eu sou cristão que eu não possa gravar um programa evangélico no formato de podcast, que eu não possa ter uma rede social, que eu não possa estudar, porque muitos e muitos cristãos hoje em dia condenam as universidades. Só que eles estão sendo ignorantes no sentido de serem desinformados. Por quê? Porque Harvard foi formado por cristãos protestantes, a maior universidade do mundo. Boa parte das universidades foram formadas por cristãos. E talvez a ausência dos cristãos genuínos nessas universidades foi que permitiu que elas se corrompessem. Então a gente tem que saber até se posicionar. A Bíblia vai descrever em Atos capítulo 17 que Paulo chega, se não me engano é em Atenas, e aí ele chega lá e tem muitos deuses ali na Grécia. E aí ele começa a ver que tem um altar que tem um deus desconhecido. E aí o que é que ele faz? Ele diz, opa, eu vou pegar a cultura aqui. E esse deus desconhecido aí de vocês, eu sei quem é ele. Ele é o Deus a quem eu tenho para pregar. E aí as pessoas começam a perceber que ele usou o quê? Ele usou uma cultura de um local. Sim, ele ali se misturou, por assim dizer, e começou a pregar o evangelho. Ele não mudou a mensagem, mas ele adaptou para que as pessoas entendessem. E aí, talvez se eu chegar aqui falando termos teológicos, termos filosóficos, muita gente não vai entender. Mas se eu falar uma linguagem comum, uma linguagem fácil, as pessoas vão entender. E Paulo tinha isso, Melissa. Paulo tinha essa questão de, vamos observar aqui, ele pegava as culturas, mas ele não deixava de ser um cristão autêntico. Mas ele sempre se influenciava ali nas culturas. É tanto que chega um certo momento que ele está falando aos Gálatas, e aí ele pega meio que uma discussão com Pedro e Barnabé. Por quê? Porque Pedro e Barnabé queriam trazer uma aliança aos gentios que tinha sido feita lá com Abraão. E aí Paulo diz, vocês estão querendo dizer que o sacrifício de Cristo precisa ser complementado? Vocês estão querendo dizer que tem alguma coisa que vocês possam fazer para ajudar Cristo na cruz? E aí ele começa a dizer assim, vocês estão com zelo religioso e esqueceram o zelo espiritual. E a carta aos Gálatas, tudo fala disso. Paulo chega a bater no peito e diz assim, se não acreditarmos, se não pregarmos que Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, vã é a nossa pregação. Aí aos Gálatas ele já vai dizer, se surgir outro evangelho que não seja esse, ainda que seja um anjo que traga esse evangelho, que seja anátema, que seja maldição. E a gente vê que os anjos não têm esse papel de pregar o evangelho, o papel é meu, é seu. A gente vai ver muito especificamente isso com a questão de Cornélio. Cornélio era um homem de oração, temente a Deus, caridoso. Deus manda um anjo pregar o evangelho a ele, ou o anjo aparece uma visão e manda ele ir atrás de Simão, Pedro?
A gente começa a perceber que o papel de pregar o evangelho é nosso. E a gente começa a entender aqui que talvez, eu não sei, Jesus trabalhou com diversos discípulos. A gente vê que Pedro era iletrado, no final escreveu cartas. João era bipolar, o ego dele inflava, precisava dizer que era o discípulo amado. Em alguns momentos parecia porque ele se sentia amado, em outros, como no episódio dos Filhos do Trovão, ele e Tiago, seu irmão, queriam ser o quê? Queriam estar ao lado de Jesus. E Jesus, opa, espera aí, não é assim. Vocês não sabem o espírito que habita em vocês ainda, não? Então a gente vê que tem... E aí eu trago um questionamento para você aqui, Melissa. Como é que eu posso viver minha fé com fidelidade, mas ainda assim dialogar com outras culturas? Eu acho que tendo em mente a mensagem que você carrega e o porquê que você faz isso, porque tudo na nossa vida tem um motivo. E eu acredito que dá para fazer isso como Paulo mesmo, ele nos instrui, né? Ele diz assim, eu me fiz como um louco para ganhar os loucos. Ele não está dizendo que ele se tornou inconsequente. Ele não está dizendo que ele se tornou, em sua raiz, uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Não. Ele usou aquilo que ele sabia e adaptou a favor para ganhar uma pessoa. Eu não vou vencer uma discussão gritando mais alto do que você. Nós voltamos lá no início. A minha fidelidade, ela vem de acordo com a coerência, o equilíbrio entre o meu discurso, o que eu acredito e aquilo que eu faço. As minhas ações e o meu discurso precisam andar juntos, e a minha fidelidade ao Senhor não anula a minha lealdade e o meu amor e comprometimento com o meu irmão, que é mais fraco do que eu. Sim. Se ele chegar para mim, vem na minha casa, e eu conheço bem como é as práticas daquela família, eu não vou entrar e nem questionar derrubando tudo. Eu vou mostrar Cristo, eu vou entrar, eu vou sentar, eu vou conversar como uma pessoa normal. O evangelho é simples, nós que complicamos muitas das vezes. Então, eu acredito que a minha fidelidade é saber o equilíbrio entre a mensagem que eu carrego e a mensagem que Cristo me confiou, e a minha vida ser esta carta viva, ser esse espelho. E no trato com as pessoas, no dia a dia, no cotidiano, um bom dia, a educação, os meus princípios inegociáveis, Sim. Eles são uma mensagem. E é a pregação mais valiosa que nós temos. Basta olhar para Daniel, né? O sistema babilônico não mudou Daniel. Quiseram mudar o nome dele, mas não mudaram a essência. Ele propôs, ele decidiu. A nossa vida é pautada por escolhas e decisões. Eu posso decidir me sentar na roda dos escarnecedores. E não escarnecer. E não escarnecer e não me tornar um escarnecedor. E eu sei que quando eu sair de lá, o meu nome vai estar em pauta. Mas Paulo disse, falando do evangelho de Cristo, seja bem ou seja mal, eles estão pregando. Porque se a minha vida, quando eu me levantar da mesa, eu fico calada ouvindo, eu me levantar, eles vão falar, por que ela não falou também? Há algo diferente. E na busca de conhecer o algo diferente, é a brecha para que Jesus entre. Jesus a todo momento está batendo. E ele fala nas coisas mais simples da vida. Acredite, a gente não vai, muitas das vezes a gente não vai encontrar Cristo preso apenas a templos feitos por mão de homem. Mas em uma simples conversa, quando ele se torna o centro, se você chamar o nome de Jesus, a salvação já chegou para essa pessoa. Verdade. Aquele que chama o nome de Jesus. Paulo disse, ele saiu daquela prisão depois do terremoto, que as cadeias quebraram, ele entrou na casa do soldado e perguntaram o que eu posso fazer para ser como você, para ser como vocês, para ser salvo. Paulo diz, é muito simples, crer no Senhor Jesus Cristo e ser salvo tu e tua casa. É muito simples. A fé ela vem pelo ouvir, mas também por aquilo que eu vejo. É muito forte isso. E trazendo para os contextos atuais, a gente que é crente, cristão protestante,
Se você disser para uma pessoa que não é Deus te abençoe, geralmente ela diz Deus te abençoe também. É. É como se você estivesse jogando uma pedra nela e ela quisesse jogar outra. E aí eu acho que em certos contextos, por exemplo, se um católico diz para mim, Deus te abençoe, eu devo fazer a mesma coisa, Deus te abençoe também. Eu não posso dizer só amém. Eu não conheço outro Deus. Eu não reconheço outro Deus que não seja o Deus Altíssimo, Pai de Cristo, Criador do Universo, o Deus de Davi, de Isaac, Abraão e Jacó. Eu não conheço outro. Então, se é um católico, se é uma pessoa de uma vertente cristã diferente da minha, eu não vejo por que eu não posso dizer amém. Vai fazer diferente. Deus te abençoe, amém. Porque eu só conheço um Deus. E aí, muitas e muitas vezes, Melissa, a gente tem que ter sabedoria. Tem que ter sabedoria no trabalho, na escola. Porque se eu chegar para alguém dizendo, não é assim, você está errado. Você está passando por isso porque você não lê a Bíblia, porque você não ora, porque você não vai para a igreja. Eu vou mais afastar aquela pessoa do que realmente trazer ela. Mas aí se eu dou um bom dia, que nem você disse, se eu digo assim, como é que você tá? Tá tudo bem? E aí, o que é que você faz? Tá? Eu começo a conversar com aquela pessoa. E ela percebe que eu tenho uma conversa diferente e eu crio um vínculo. Em algum momento que ela estiver triste, eu chegar e, o que foi que aconteceu? Não, aconteceu isso, estou triste por isso, por aquilo. Você pode apresentar o evangelho àquela pessoa. E se eu chegar logo dizendo uma coisa assim, totalmente diferente, eu vou mais afastar essa pessoa do que essa pessoa vai achar o quê? Não, ela acha que é melhor do que eu. Ele acha que ele é superior. E não é assim. O evangelho nos diz que somos depravados por natureza, que somos pecadores, que a nossa natureza é caída, que o nosso material é corruptível e que se não fosse a graça de Cristo e o Espírito Santo sendo dentro do nosso coração, não seríamos nada diferente. Até porque Jesus, ele não abomina o pecador, ele ama o pecador, ele abomina o pecado. E a gente tem que ter essa sabedoria, né? Você queria deixar algum conselho para as pessoas que nos ouvem, como elas deveriam agir? Ouça muito antes de falar, mas também equilibre o seu discurso, porque o Deus que ele ama o pecador e aborrece o pecado, ele traz verdades que confrontam e que nem sempre são fáceis de ouvir, mas que são essa verdade que vai transformar a nossa vida. E eu acredito que quando você se cala, muitas das vezes é a maior pregação que você tem a fazer. É verdade. Você não vai responder oposição com oposição, porque vai ficar esse jogo. É como você disse, é uma pedra que é tacada e volta para você. Eu acredito que o silêncio, a oração e o jejum, ela quebra cadeias. Como eu disse assim, eu aprendi com meu amigo Espírito Santo que eu não devo julgar a pessoa. Eu julgo o comportamento. Porque muitas das vezes não é o que ela quer fazer. Mas tem toda uma história, um contexto por trás. É o que Jesus fez. Ele chegou diante de um poço, ele despediu seus discípulos para ir comprar comida, e ele chegou diante de um poço. Ele sabia que viria uma mulher que não era bem aceita na sociedade, que ela estava se escondendo das más línguas daquela época, porque ela tinha 5 maridos e o sexto que ela estava não era dela. Mas ele mudou a vida daquela mulher e aquela mulher transformou uma cidade inteira. Ela chegou para ele e disse assim: eu não quero saber o que você está sentindo, aí se você está sentindo sede ou não. Por que um judeu está falando com a samaritana? Ela já foi falando com Cristo com 4 pedras nas mãos, como a gente diz no popular. E ele ofereceu para ela aquilo que ela necessitava. Ele olhou para ela e disse com amor: mulher, se tu soubesses o dom de Deus e quem eu sou, tu me pediria e eu te daria a água viva. A água era só uma desculpa. Então, Cristo não respondeu àquela mulher de uma forma grosseira. Ele olhou para a necessidade dela. Eu preciso olhar para você e enxergar além daquilo que você aparenta.
E Deus nos ensina isso, o discernimento que vai além das aparências. Então, o conselho é esse: aprenda com o Senhor a olhar além das aparências e a se preocupar de verdade. Porque a religiosidade mata, o zelo moralista, o falso zelo moralista afasta. E esse não é o Cristo nem o Evangelho no qual a gente acredita. O Evangelho é poder de Deus para uma transformação genuína. É isso que a gente falou aqui, né? A escandalosa graça. Porque ela pega o pecador, o converte, o transforma, e aí transforma em algo para a honra e glória de Deus, para que, como Paulo dizia, para que ninguém se glorie. Se alguém se glorie, glorie-se no Senhor. Começa escrevendo ali no primeiro capítulo da primeira epístola aos Coríntios, e ele começa dizendo que o evangelho da cruz é loucura para os que perecem. Por quê? Porque ele tentava pregar Jesus crucificado aos judeus e eles rejeitavam, que o Filho de Deus não poderia morrer crucificado. E ele pregava aos gregos, e por os gregos terem outro panteão de deuses ali, uma coisa totalmente Zeus, deuses que eram muitas vezes mais egoístas, eles não acreditavam num Deus que pudesse morrer crucificado pelo pecado das suas criaturas. E aí quando Paulo começa ali, ele diz, é loucura, porque eles perecem, mas para nós é poder de Deus. Por quê? Porque na verdade o evangelho é a gente reconhecer que somos muito pior do que imaginamos que somos e muito mais amados do que merecemos. É isso. E aí a gente vê Paulo nisso. A gente vê que Paulo passou por alguns percalços também, não era perfeito. Ele dizia que o mal que ele não queria fazer estava sempre ali para o atormentar. E o bem que ele tanto queria fazer, ele não conseguia. E a gente vê que Paulo escreveu boa parte do Novo Testamento. Então talvez você até se cobre muito, assim como eu, Samuel, entre outros que nos acompanham, achando assim que não somos o que deveríamos ser. Mas como cristão eu sou um ser humano em construção, eu sou alguém que está em constante progressão até chegar na estatura perfeita, que é o que é semelhante a Cristo. E aí o que é que você teria a dizer assim sobre isso, Milis? Porque o errar é humano, né? É um processo. Nós entendemos que a divindade de Cristo Jesus, ela não anula a nossa humanidade. E tanto que foi por isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele mais do que ninguém sabe e entende as nossas dores, as nossas mazelas, os nossos questionamentos. O dia que a gente acha que tá tudo bem, tá tudo perfeito, e os dias que nem tá tão perfeito assim. E com Cristo a gente não precisa mascarar nada, porque Ele sabe. A Bíblia diz que existe apenas uma coisa que é capaz de penetrar a nossa alma e sondar as nossas verdadeiras intenções, que é a palavra de Deus. Ela traz luz para um lugar em nós que habita trevas. E ser cristão é isso. É saber que eu tenho um lado muito ruim, mas que ele morreu, porque eu conheci o Cristo que desperta em mim o melhor que eu posso ser. E até o melhor que eu posso ser, ele é falível. Mas o Cristo que me ama, que me chamou, que me escolheu, ele é infalível. As coisas dele são inefáveis, e o que ele preparou para nós e para todos aqueles que são chamados por sua graça é coisas que o olho não viu, que está além da compreensão humana, o que o ouvido não ouviu, porque mistério ele revela para quem busca. Aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que bate na porta, a porta é aberta. Às vezes o mundo fecha portas na sua cara, mas Cristo não. Diante de nós ele coloca uma porta aberta, e a porta que ele abre ninguém fecha. Então eu acredito muito nisso. É muito forte isso. E assim, a gente tem que começar a entender aqui, aos Filipenses, no capítulo 4, Paulo escreve assim, e a paz no versículo 7, capítulo 4, versículo 7, Paulo escreve assim, e a paz que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
A gente sabe que a Bíblia fala da importância de guardar o coração, vem lá de Provérbios, de tudo que tens de guardar, guarda o teu coração. A gente vai entender também que quando a Bíblia fala de coração, ela fala de coração, emoções, pensamentos e alma, nossas experiências. E aí no 8, Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Imagine hoje no mundo digital, no mundo das redes sociais, globalizado a um nível assim que você tem acesso à informação em questão de segundos. Uma pessoa posta uma coisa do outro lado do mundo, no mesmo segundo você pode ver aqui no seu celular. E aí Paulo fala isso. E aí a gente vê que hoje em dia, apesar de o cinema ter sido uma criação de judeus, a sétima arte se perdeu, livros, entre tantas outras coisas do nosso meio cultural, da nossa bolha local como nacional. Melissa, essa palavra aqui, Paulo diz que tudo que é verdadeiro, que é honesto, que é bom, a gente deve pensar nisso. Então, o que é que você teria para aconselhar aos jovens, aos adultos, aos idosos, em relação às novas tecnologias, os novos entretenimentos? Você acha que, por eu ser cristão, é errado eu assistir um filme? É errado eu assistir uma série? Não diria, não usaria a palavra erro, mas usaria a palavra necessidade. Tudo aquilo que, como já foi lido aqui, é bom, eu vou julgar. O que é bom para mim? Para a minha pessoa, o que agrega ao meu crescimento, o que agrega ao meu futuro. Eu vou perder o meu tempo com um mero entretenimento barato? Uma coisa que vai ali fazer eu rir de 3 a 5 minutos, no máximo 1 hora, e logo depois eu vou estar com crises existenciais, pensando no que poderia ou não dar certo. Prefiro focar o meu tempo naquilo que vai agregar. Se eu tenho uma oportunidade de acesso à internet, por que não buscar conhecimento? Por que não aprender um novo idioma? Sim. Por que não buscar bons livros para ler? Por que não buscar conexões com pessoas de verdade, pessoas acessíveis? Mesmo por trás de uma rede social, você encontra conteúdos maravilhosos, mentorias que vão te levar a um nível de sucesso. Você quer ser excelente? Ande com pessoas excelentes. Você quer ser um profissional de futuro? Olhe para a construção de uma jornada profissional relevante. Eu acredito que não seja errado, mas vai te levar para algum lugar? Vai acrescentar algo ao seu futuro? Vai acrescentar algo à pessoa que você quer se tornar? Então, fica esse equilíbrio. Eu não vou usar aquela frase legalista, nada é errado, se te faz feliz. Né? Porque essa frase ela cria uma bolha muito grande. Mas eu posso usar uma frase assim: se traz plenitude para você, se te faz feliz, busque a razão e a fonte da sua felicidade. O que é felicidade para você é diferente do que é felicidade para mim. Até porque nós estamos em conceitos diferentes. Mas, olhando para a palavra de Deus, quando ele diz busque tudo nisso aqui, ele vai dizer o quê? Alegrei no Senhor. Então, todas essas coisas você só vai encontrar na pessoa de Cristo Jesus. Dedique seu tempo conhecendo Ele. O conselho é esse. Busque bons livros, busque bons amigos, troque conexões instantâneas, rápidas, por conexões mais profundas. E isso leva tempo, o que a gente não está acostumado mais a gastar. A gente não quer mais gastar tempo conhecendo uma pessoa. A gente pega um celular, visita o perfil de alguém, manda um oi, a outra pessoa responde oi e fica num loop de oi, tudo bem? E de fato você nem está preocupado com o bem-estar dessa pessoa. Então isso leva a uma reflexão. Eu busco aquilo que é necessário para mim. É questão de prioridade. Eu já penso um pouco diferente, mas não discordo totalmente. Paulo, ele usou a principal tecnologia da época. As principais, na verdade. Se tratando de tecnologia da informação, da transmissão de conhecimentos, ele usou as cartas. Mas ele usou navios, ele usou estradas. Então,
eu acho que tudo fazei para a glória do Senhor. Eu acho que se uma pessoa ela estuda e trabalha e ela gosta de jogar videogame, não é errado ela jogar. Se ela gosta de jogar futebol, não é errado ela jogar. Se ela gosta de praticar algum outro esporte, não é errado. Não é errado. Se ela gosta de assistir uma série, dependendo do conteúdo dessa série, é claro, não é errado. Ou um filme. Se essa pessoa gosta de ler livros de filosofia ou de outras coisas, também está se edificando. Agora, tudo procurando se edificar. E eu imagino Paulo, nos dias atuais, de uma visão paulina, ele usando as redes sociais para pregar, ele usando o WhatsApp para enviar mensagem para alguém, para puxar assunto, para conversar, talvez entrando na cultura daquela pessoa, na bolha daquela pessoa, no que aquela pessoa gostava, e para isso ele tem que conhecer. E muitas vezes ele só vai conseguir falar para um jovem, para um adolescente, se ele conhecer os super-heróis, se ele conhecer a cultura pop. Então Ele conheceu o Six Seven. eu não conhecia. Se ele conhecer algumas coisas, algumas peculiaridades, talvez Paulo chegasse para um jovem para um adolescente falando de Roblox, Samuel? Né? Tem um jogo novo aí, talvez falando do Free Fire, mas ele usaria isso para quê? Para dizer, olha, talvez para fazer uma amizade, levar o evangelho. Então, talvez o problema esteja mais da forma como usamos o conhecimento, as novas tecnologias que temos em mão, do que talvez, será o que realmente estamos procurando? É o equilíbrio, né? O equilíbrio. É buscar o equilíbrio entre aquilo que é leviano e aquilo que realmente é necessário. Se é aquela coisa, se o meu olho direito me faz pecar, eu devo cortá-lo. Jogar fora. Né? Aquela coisa, se não lhe faz mal, mas também não lhe leva para frente, vale se pensar. Porque se a gente for navegar pelas cartas de Paulo no Novo Testamento, a gente vai ver que ele escreve aos romanos. E esses romanos, alguns já eram cristãos, talvez outros até judeus. E aí ele começa pregando contra algumas práticas que os romanos tinham. A prática de comer demais e ter os vomitórios, que eles iam e comiam até vomitar para comer novamente mais outras especiarias em suas festas. A devassidão sexual, Paulo exorta muito contra isso. Já os coríntios também, a gente vê que ele escreve 2 epístolas, 2 cartas aos coríntios, e os coríntios tinham todos os dons, só que eles também tinham o quê? Eles tinham algumas vaidades. E aí ele até chega a escrever naquele texto da Santa Ceia, por quê? Porque o povo ia como se fosse para um banquete. Ele se tenha fome, coma primeiro em casa. Não trate o menor diferente do maior, todos são igual perante a Cristo. E aí ele vai escrevendo a igreja de Éfeso, aos Efésios, e aí ele elogia, depois a gente vê que o próprio apóstolo João vai escrever em Apocalipse a essa igreja novamente. E eu acho muito engraçado que quando ele chega aos irmãos tessalonicenses, que é ali na cidade de Tessalônica, ainda hoje existe a segunda maior cidade da Grécia, possivelmente eles eram o quê? Esses irmãos, eles eram aristocratas, ou seja, eles viviam uma vida boa, eles só viviam para comer, ler e fazer seus hobbies. Aí quando Paulo vê isso, Paulo começa a dizer assim, se não quiser trabalhar, não coma também. Então a gente vê que Paulo ele conhecia do mundo, ele conhecia as informações, as culturas. E conhecer um novo idioma é conhecer uma nova cultura. E é importante. E se você pode treinar isso através de músicas, séries, e é conhecer outra cultura. E Paulo ele tinha isso. A gente vê que todo o conhecimento que ele adquiriu antes de ter um encontro com Cristo, ele agora não usa mais para a sua vanglória, mas ele usa para a obra de Deus. E aí a gente começa a perceber que nem por isso ele deixou de se sentir solitário. Ele cuidou de tantos irmãos. Ele cuidou de tantas igrejas. Mas aí ele termina escrevendo para Timóteo dizendo assim, até Demas, que era um cooperador fiel ali em outras cartas, por amor aos prazeres desse século me abandonou. E ele começa, vem Timóteo, depressa, traz um livro, algumas capas, talvez se sentindo solitário ali. Traga pelo menos alguns bons livros para me ler, uns pergaminhos.
E a gente começa a perceber que o próprio Paulo alimentou tantas pessoas, mas não deixou de se sentir sozinho. E aí, Melissa, como é que você acha? Você acha que os cristãos hoje em dia se sentem sozinhos? Sim, porque muitas vezes a gente tem muita questão de eu preciso de um tempo de solitude, mas nós detestamos a solidão. Né? A solitude é bom, é A é solitude, a necessária. solitude é um tempo de construção, de você se conhecer melhor, de ter tempo de reflexão. Nem sempre está inserido em um grupo, mas a falta de um grupo também não é saudável, porque Deus não nos criou para sermos sozinhos. Mas em nome deste evangelho, muitas das vezes nós nos encontraremos assim. Se sentindo, andando na contramão do mundo, se sentindo desprezado, se sentindo que você não se encaixa nesse mundo. Quando existe uma metanoia, que é o que trata muito sobre a Transforma carta o pensamento, de né? Romanos 12, né? Quando a maior mudança acontece dentro de você, acredite que você mesmo tende a rejeitar. Sim, Você começa a não gostar dessa versão. Eu posso melhorar aqui, eu estou mudando, eu vou largar a capa velha. Já Paulo, no final da vida, diz: traga ali uma capa, traga aquele bom livro do começo. Eu digo que estava cansado, né? essa solitude dele trouxe à memória aquilo que um dia foi apego para ele. Olha que forte. Muitas das vezes você encerra um ciclo, seja num relacionamento, seja em amizade, porque o propósito se encerra. Eu ouvi uma ministração que dizia algo parecido, né? Perca de vista pessoas, perca de vista bens materiais. Você pode perder tudo isso, mas não se perde do seu propósito, porque ciclos se encerram, as pessoas que começaram com você podem não terminar com você, mas o seu propósito dirige a sua vida. Se você perdeu o seu propósito, você perdeu a sua vida. Eu acho isso muito forte. Sim, E Paulo já foi totalmente ao contrário. Diante da sua prisão, ele exclama: eu combati um bom combate, eu acabei a minha carreira e, sobretudo, eu guardei a minha fé. Eu aprendi que no meio de tanta prisão, de tanto naufrágio, de tantos desafios da caminhada ministerial, nem sempre vencedor do combate é aquele que não apanha, ou só aquele que bate, mas aquele que apanha, cai e aprende a levantar-se mesmo assim. e é tanto que ele vai dizer, né? Trago em meu corpo as marcas que sofro por amor ao evangelho, chicotadas, prisões. E realmente Paulo terminou a vida diferente, talvez, do que os defensores do evangelho da prosperidade defendem hoje em dia, né? Bem diferente. Ele estava num grau social aqui, terminou aqui, né? Mas no âmbito espiritual, acredito que o que o aguardava era muito maior do que o que esse mundo poderia oferecer. É tanto que ele chega a dizer que compara tudo aqui, depois que tem uma certa visão, com esterco. E diz que nem é lícito dele dizer o que viu. E sobre isso, né, que ele termina contente. O contentamento do cristão, ele é diferente. Nós temos essa visão de perder aqui para ganhar algo muito maior. E muitos nos chamam, né, nos taxam, colocam rótulos em nós como quadrados, como Enlatados. caretas, querem colocar algo naquilo que nós experimentamos. Essas pessoas não entendem porque não conhecem. E se tem a oportunidade de conhecer, rejeitam. E uma das frases mais fortes que a gente fala, tá assim no nosso meio, eu não lembro bem o autor, mas diz que eu não vou para o inferno porque pelo meu pecado, pelo que eu pequei, mas pelo perdão que eu rejeitei. Pela graça de Cristo que para mim foi igual a nada. Muitas pessoas pensam assim: ah, mas eu não vejo, como que eu vou acreditar? Ah, mas tudo é relativo. As pessoas são apegadas no que elas veem, no que elas possuem, às vezes no que sentem, e sentimentos vão. E vem. Eles são. É verdade. E o sentido da vida, o sábio Salomão escreveu, né?
De Tudo tudo. é vaidade. Ele diz, mas de tudo que tem se visto, o final é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É. E aí eu trago um questionamento para você aqui, Melissa. Qual a relevância da missão de Paulo entre os gentios para a igreja contemporânea? Você acha que a igreja atual existiria se Paulo não tivesse feito aquela missão? Em termos de conhecer o evangelho, né, de Cristo, eu sei que se Paulo não tivesse aceito o chamado, tivesse abraçado ali o que Cristo confiou a ele, possivelmente seria outra pessoa. Mas como ele abraçou, foi assim aquela porta de entrada para que nós pudéssemos hoje ser sábios, buscar o estudo e buscar a comunhão com Deus de verdade, porque Paulo foi uma peça muito importante. Porque aquele que merecia rejeitou, e aquele que não merecia, quando abriu a porta, ganhou tudo. É verdade. E é isso que ele fala, né, sobre a escandalosa graça. E tem outra questão também muito... Legado. O legado dele, mas tem uma coisa também que me chama muita atenção, que atrai a minha atenção, é quando Paulo diz assim, sou prisioneiro de Cristo. Eu fico imaginando como Paulo disse que é escravo de Cristo, que é prisioneiro de Cristo, desse evangelho. Um homem tão entendido, um homem que foi liberto, dizer que é escravo, que é prisioneiro. Mas porque Paulo, em todo o conhecimento secular que ele adquiriu, ele não via nada que se comparasse com o evangelho de Cristo. Ele ia dizer assim, é tanto que ele vai dizer, para quem perece é loucura, mas para nós é poder de Deus. E aí ele fez isso e temos o Novo Testamento, um homem que foi um filósofo, mas escreveu de forma simples, algumas vezes de forma complexa, mas que alimentou muitas igrejas e continua alimentando através da graça de Cristo e da obra do Espírito Santo, né? E aí eu quero deixar aqui também uma pergunta tanto para você como para as pessoas que nos acompanham. Como a sua comunidade pratica missão em diálogo com culturas diversas? Deixa o seu comentário aí, o Eduardo vai responder, vai complementar, ele está com essa missão. Talvez a missão dele não seja do tamanho da missão de Paulo, mas essa é uma missão que a gente está delegando aqui a ele hoje, por ter faltado ao programa, né, Samuel? E aí, como é que você acha que será que estamos sabendo, Melissa, dialogar com as outras culturas? Será que não estamos mais entrando em choque, em atrito, do que realmente tentando ganhar essas pessoas? Eu acho que existe esse atrito. Eu acho que também existe, como é que eu posso colocar? A forma como nós entramos em algumas coisas. Porque às vezes existem debates e discordâncias e preconceitos enraizados aqui, na nossa mente. Às vezes é muito mais um zelo religioso do que um zelo espiritual. Quando eu me converti aos 14 anos, mas passei muito tempo, muitos anos afastado, eu escutava muito o DVD do irmão Lázaro, A Minha Vida é do Mestre. E aí ele contava o testemunho dele, e às vezes eu ainda gosto de escutar aquele CD, o DVD, por causa do testemunho dele. E ele fala assim que o pastor dele, quando trouxe ele, que ele veio para a igreja, aí disse que ele não conseguia largar o fumo, não conseguia largar o cigarro. Disse também que ele não sabia orar, e às vezes ele estava orando a Ave Maria, e o pastor, não, faça do jeito que você sabe. Você vai aprendendo, o Espírito Santo vai te guiar. E aí diz que quando ele deixou de ir à igreja uns dias, e aí o pastor foi visitar, ele perguntou por que ele não ia mais. Aí Paulo, olha, o irmão Lázaro diz assim, pastor, eu não consigo deixar o cigarro, eu vou escandalizar a igreja, eu vou escandalizar o seu nome. Aí diz que o pastor diz assim para ele, eu arrisco o meu cargo por amor a uma ovelha. Que forte, né? Muito forte. Será que temos pastores ainda assim que arrisquem o seu cargo por amor a uma ovelha? Porque Ezequiel 34, os irmãos podem meditar depois, vai falar muito. Ai dos pastores hipócritas, que só querem a lã das ovelhas, a perdida não vai buscar, a ferida não vai tratar,
Ai deles quando o sumo sacerdote vier. Os irmãos podem ler, capítulo 34 de Ezequiel é um tapa na cara, que é o que vem de encontro com João 10:10 também, que diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Muitas pessoas pensam que é o inimigo, mas não, ele está falando ali dos falsos profetas, dos falsos pastores. E aí a gente fica com esse questionamento. Talvez falta sabedoria, falta entendimento. Falta a comunidade, às vezes, despertar para missões. E entender que missões muitas vezes é entender a cultura do outro, é entrar na bolha do outro e não querer forçar o outro a aceitar seus costumes. Primeiro eles têm que conhecer a Cristo para depois serem renovados e entender. Paulo descreve bem isso aos Gálatas, quando ele diz que eles não precisam da circuncisão. Ali era da época de Abraão, era da lei mosaica, eles não precisam mais, eles nem vão conseguir guardar a lei. Mais algo a comentar sobre isso, Melissa? Não. Tem aqui também, como você entende a universalidade da mensagem da cruz hoje? Como é que você entende assim, de uma forma geral? Como é que está sendo pregada? Temos o evangelho da prosperidade, temos o evangelho verdadeiro, temos outras vertentes aí, um evangelho que tudo pode. Assim, é universal, né? Quem ainda não ouviu falar do amor de Cristo, vai ouvir um dia. E hoje em dia, o maior desafio, né, é combater esses falsos ensinos, porque eles têm se enraizado. Então, acredito que a mensagem da cruz está sendo um pouco deixada de lado por outras coisas. Na maioria dos espaços, infelizmente. Triste, né? Estamos deixando o evangelho da cruz de lado. Tem mais alguma coisa a comentar sobre o episódio, sobre a vida de Paulo, Melissa? Bom, meus irmãos, acho que a gente vai encerrando por aqui. Quero encerrar com o versículo 7 do capítulo 4 de 2 Timóteo, que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo teve prazer em sofrer as perseguições que muitas vezes não temos por amor a Cristo. Ele combateu um bom combate, encerrou sua carreira e guardou a fé, esperando por uma coroa que o Senhor Jesus lhe dará naquele dia. E peço que deixe seu comentário, compartilhe esse episódio com um amigo que você acha que precisa escutar esse episódio, curta, se inscreva no canal. E agora eu passo para a nossa irmã aqui, quero agradecer por ela estar aqui, uma bênção de Deus, por cooperar com esse projeto, e que vocês que estão aí possam orar por a gente também. Vou pedir ela para encerrar com algum posicionamento, com algumas palavras, orando no final. Deus abençoe a vida de vocês. Queria deixar para vocês, meus irmãos, só alguns versículos na carta de Gálatas, né, no seu capítulo 1, que vai nos dizer assim, versículos 10 ao 17, né? Que vai dizer assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém até com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Aqui mostra uma trajetória e um processo de maturação muito grande de Paulo. Ele entende que a vontade de Deus para ele
ia muito além da terra que ele cresceu, dos livros que ele estudou, dos lugares que ele passou, a quem muito ele excedeu, né? Porque ele nunca deixou a desejar em critério de posicionamento. Sim. Ele Entendimento, tinha, né? e entendimento. Ele tinha um zelo maravilhoso e foi isso que Cristo usou, porque Deus ele não desperdiça histórias. E talvez você que está nos ouvindo pode pensar assim: eu não sei o que eu fiz ou o que eu posso fazer para encontrar um propósito ou um direcionamento para a minha vida. Mas a palavra de Deus, ela deixa claro, Deus ele não anula histórias que deram errado ou que começaram de uma forma diferente, mas ele usa elas para a glória do nome dele. E se você estiver disponível, ele pode fazer algo extraordinário na sua vida. Quando você começar a cumprir princípios, por este princípio você é honrado. E olhando aqui para a história de Paulo, né? Ele deixou um legado. Talvez para muitos um passado de vergonha, mas para ele marcas de uma graça que encontra e tira o homem de uma posição baixa e eleva ele em um nível extraordinário, inefável. E eu falo isso em questão de espiritualidade, de crescimento pessoal. Porque para muitos dos seus compatriotas, né, ele desceu o nível. Ele saiu de um cargo de excelência para alguém que fazia viagens, vamos dizer assim. Ele deixou a sua terra para pregar. Pregar alguém que a sua pátria rejeitou. Isso é uma loucura. Verdade. Mas Paulo sabe a transformação que ele viveu e com certeza ele sabe o peso e o legado que o seu nome carregava, porque não era mais somente o Paulo ou Saulo de Tarso, da capital da Cilícia, que cresceu aos pés de Gamaliel, mas Paulo, servo de Jesus Cristo. Quando o nome de Cristo ele entra na nossa vida, tudo é diferente. Você não é só alguém de uma cidade que talvez para muitos seja uma cidade pequena, não tem nem nome. O Deus que excede todo entendimento e o Deus das nações, ele pode te enviar. Basta você responder ao chamado que ele tem para a sua vida. E o seu maior campo missionário é a vida da pessoa que está do seu lado. Deus pode usar a sua vida para transformar outras vidas. Eu sou testemunho vivo disso, que um dia alguém olhou para uma menina e acreditou que dali pudesse sair alguma coisa de boa. E essa menina está em construção ainda. Mas ela já provou e viu que o Senhor é bom e que eterna é sua misericórdia. E é isso que a Bíblia nos respalda. Quanto às demais coisas, eu digo como muitos dizem, o futuro a Deus pertence. E que bom que o futuro pertence a Deus. O futuro de Paulo nas mãos de Deus foi garantido. Ele acabou feliz, contente e realizado. Ele disse, combati um bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Ele não perdeu aquilo de mais extraordinário que aconteceu na vida dele. Quando a fé invadiu o coração de um homem zeloso, de um homem teimoso, temperamental, mas que experimentou o que Cristo pode fazer. Ele caiu do cavalo e subiu aos céus em uma carruagem de fogo, digo assim, porque foi peso de glória maravilhoso. Glória a Deus. E é isso que eu tenho a dizer, meus irmãos. E eu gostaria de orar para que o Evangelho de Cristo ele alcance o seu coração de uma maneira totalmente diferente, que faça você refletir e colocar na posição e dizer assim, Deus, transforma a minha vida com a verdade do teu Evangelho e desmascara e quebra tudo aquilo que o falso zelo e a religiosidade tentou plantar no meu coração. Porque só aí você vai entender coisas que religião não explica, mas que só vivendo, porque milagre ele não se explica. Ele é um estilo de vida. Se você acredita em milagre, acredite também que você pode viver de milagres e pode viver milagres. Glória a Deus. Amém. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de mesa, de comunhão, de escuta, onde a tua presença, Senhor, foi palpável neste lugar.
Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor liberou recursos, porque o Senhor liberou conhecimento, porque o Senhor liberou sabedoria. Nós existimos e nos movemos, porque a tua graça opera em nós. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um, Senhor, que assiste, Pai, que acompanha, que acredita, que patrocina nesse projeto, Pai. Que o Senhor alargue as tendas, Pai, que o Senhor abra as portas do céu, com recursos, Senhor, com ajuda, Pai. Que cada momento aqui seja um preparo para um propósito ainda maior que está estabelecido no seu coração. Que o Senhor venha continuar a regar de graça, de autoridade, de sabedoria aos teus filhos que estão à frente desse projeto. Que isso se torne, Senhor, um projeto evangelístico que venha a frutificar em terra fértil 100 vezes mais, Pai. Que tudo que foi plantado aqui com oração, com jejum, com entrega, Senhor, seja respondido com vitória sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Que o Senhor entre nos lares, que o Senhor entre em cada situação que eles coloquem diante de Ti e faça o impossível acontecer. Que eles possam testemunhar o que eram antes, mas o que se tornaram quando o Senhor entrou na vida de cada um deles. Que essa história inspiradora de Paulo entre nos nossos corações e acenda em nós a chama do seu amor. Um amor que quebra toda e qualquer barreira para cumprir propósitos eternos e estabelecidos. Senhor, a tua palavra diz que ela não volta vazia. Cada um que escutou essa palavra, Senhor, que tem algum posicionamento, Pai, sobre, que o Senhor acenda nos corações um desejo e uma vontade, Pai, para cumprir propósitos, para cumprir, Senhor, o teu querer. E que o Senhor se manifeste, seja o Cristo revelado na vida de cada um. Paulo conhecia por ouvir falar o que a lei dizia, mas ele teve um encontro pessoal contigo. Que cada ouvinte, Senhor, que cada pessoa tenha a oportunidade de ter esse encontro contigo. Abençoa, Senhor Jesus, esse projeto em tudo. Abençoa, Senhor, o César, o Eduardo, o Samuel, todos aqueles que estão aqui. Continua dando graça aos seus filhos, sabedoria, e que eles possam trazer temas aqui que, com certeza, eles são, além de uma filosofia, além de algo que muitos possam olhar e dizer, eles estão batendo um papo. Não, eles estão semeando algo incrível aqui, Senhor. E eu creio que frutificará. Muito obrigado por tudo e por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.